minha trajetória no SEM começou como aluna em 1986, quando eu entrei para o curso de Educação Artística, Artes Cênicas. Na época não havia licenciatura e bacharelado, mas um curso de Educação Artística. E eu tenho as melhores lembranças. Eu acho que o IDA era um instituto super integrado. A gente fazia aulas de oficina básica de música, oficina básica de artes visuais, aula de desenho, cinema, várias coisas interessantes, muito integradas. E o departamento de teatro ainda estava se consolidando, então não havia assim um grupo grande de alunos de teatro e por isso mesmo era difícil fazer montagens, ainda não era uma época de montagens e grupos consolidados, mas uma época de muitas experimentações e muitos trabalhos solo. A sala Saltimbanco já estava sendo muito usada para essas apresentações, a gente se apresentava muito, o Cometa Cenas ainda não tinha surgido, acho que o João Antônio ainda estava elaborando, né? As apresentações estavam cada vez começando a ficar mais presentes, mas foi uma experiência muito enriquecedora, eu acho que toda a universidade era mais integrada. Era difícil, né, mais uma vez, fazer grupos, ainda mais porque os nossos colegas eram de departamentos diferentes, né? Mas isso eu acho que enriquecia muito o curso. Então, assim, eu tenho memórias incríveis, não só dos alunos, né, que até hoje eu acho que eu tenho grandes parceiros, amigos, de coração dessa época, como também os professores. Fazer aula com professores que eram de outros departamentos, como Grace de Freitas, Lígia Saboia, com ateliês incríveis, Maria de Lourdes Teodoro, é, Milton Cabral, que também foi uma pessoa muito especial na minha formação, assim como Fernando Bastos, que eram professores de teoria da arte, filosofia, mas eram também do Instituto de Artes. Fernando depois foi até ser meu orientador no mestrado. Foi muito rico. E claro, os professores do departamento de teatro, né? João Antônio, que eu já tinha uma formação com ele de quando eu era adolescente e tive a oportunidade de continuar a trabalhar com ele na idade adulta, na graduação, foi incrível isso. Helena Barcelos, tive poucas aulas com ela, mas também foi uma professora marcante para mim. E Jesus Vivas também já estava bastante presente no departamento, com toda a sua experiência artística, mas também administrativa. Ele era uma pessoa que na época administrava muito o departamento. Enfim, e a gente fazia, eu comecei minhas primeiras experimentações. E tem uma coisa assim que para mim foi fundamental, porque eu era uma pessoa que eu tinha experiência em teatro, tinha experiência em dança, né, como adolescente em grupos da cidade, já tinha trabalhado com diretores da cidade, já tinha uma formação assim, mas, por exemplo, eu não tinha uma formação em texto teatral, conhecia nada de texto teatral, e nessa época eu tive a oportunidade de trabalhar estudar com a Ana Vicentini, que era uma professora de literatura dramática, e para mim foi assim uma janela para o mundo mesmo, porque eu pude descobrir o que eu realmente queria fazer, né? E até hoje eu gosto muito de escrever. Eu adoro dirigir, adoro interpretar, mas gosto muito também de escrever. E escrever a partir da cena. Eu gosto de trabalhar com textos performativos. Então, isso foi muito importante para mim, essa formação em literatura dramática, tanto que depois eu saí do SEM, me formei e fui trabalhar na Secretaria de Cultura, de Educação como professora de teatro, que foi uma experiência também super enriquecedora, que eu também guardo no coração, e fui fazer meu mestrado em literatura. E me senti super preparada para encarar um curso que era um curso eminentemente teórico, né, de alunos que vinham de um curso eminentemente teórico, e que é a literatura, né? Mas foi muito, muito legal para mim. Então, depois eu voltei para a UNB e depois reingressei no Departamento de Artes Cênicas como depois do meu mestrado, eu já tinha também feito várias experimentações e reingressei no Departamento de Artes Cênicas. Agora, uma coisa que eu guardo também da graduação e também de quando eu voltei, mas acho que principalmente da graduação, assim, minha perspectiva como aluna
que a gente tinha, ao mesmo tempo não havia grupos consolidados, mas o intercâmbio entre diferentes alunos era muito grande. E mesmo nos trabalhos solo, a gente trocava muito, a gente experimentava muito. E como Brasília e o departamento e tudo estava muito novo, estava muito ainda faroeste caboclo, bem geração Coca-Cola também, eu acho que as trocas que a gente tinha, por exemplo, a gente tinha uma companhia que se chamava Companhia Nacional de Arte Atípica, que a gente apelida de National Company, uma grande brincadeira com uma companhia que nunca existiu e, na verdade, existe até hoje, que é essa troca de saberes e procuras. A gente não trabalhava junto, literalmente, na mesma cena, fazendo processos e ensaios conjuntos, mas a gente trocava ideias, então era uma experiência muito conceitual. E nessa companhia, assim, só para citar alguns nomes, porque também era muito fluente, mas era Marcela Holanda, que também estudava com a gente, foi também professora, diretora, é até hoje diretora, professora de teatro. Simone Reis, companheira de sempre, que até hoje também nós estamos aí numa parceria que a gente também não divide a cena, mas dividimos a mente. Gladstone Menezes, que é poeta, é performer, Marcelo Ferreira, dançarino, coreógrafo, Eliana Carneiro, minha irmã, que também já tinha passado pelo SEM, ainda não estava trabalhando no SEM, mas enfim, existia essa troca. É, e várias outras pessoas, Eduardo Garcia, performer, enfim, várias pessoas que a gente trocava e estava sempre experimentando. Então, meus trabalhos solo, foram os primeiros trabalhos solo que eu fiz, foram todos na Saltimbancos. A peruca, o chicote, segundo primeiro, que eram trabalhos que eu estava experimentando personagens, performances, e o texto saía dessas experiências. E foi muito importante para mim. E depois minha trajetória continuou. Quando eu voltei do mestrado, o departamento já estava mais consolidado, já havia. O Hugo Roda já estava dirigindo vários trabalhos, vários projetos de diplomação, já havia uma série de montagens muito intrigantes, surpreendentes. Fernando Vilar também já estava de volta, professoras como Silvia Davini. Era um departamento muito mais consolidado também em termos acadêmicos, já existia grupos de pesquisa, publicações, seminários, palestras. Quando eu estava na graduação, o departamento de artes cênicas ainda não tinha se consolidado assim. Então foi um novo departamento e uma nova experiência para mim. E depois disso eu saí, passei 4 anos fora na Inglaterra fazendo meu doutorado, de 2002 a 2007, também foi muito importante para mim, inclusive para observar essa nossa formação de fora, com um olhar completamente diferente, uma cultura que não tem nada a ver com a nossa, e também me senti muito, muito bem respaldada, muito, muito bem embasada para fazer esse curso lá fora, num contexto tão diferente do nosso. Enfim, eu guardo no coração essas colaborações, essas experiências, essa formação, enfim. Essa formação foi como aluna, mas a gente sabe que quando a gente é professora, a gente tem que estudar o dobro. E também essa possibilidade de um departamento que é voltado para a criação, né, para a composição cênica, para a pesquisa prática, para a prática pesquisa, para um professor que realmente é pesquisador artista. Então, isso eu acho que é um privilégio, realmente, trabalhar no SEM. Poder estar num espaço que você pode produzir um artigo e também estar em sala de aula com alunos, fazendo um grupo, dando a roda, fazendo uma brincadeira, fazendo um jogo, se aquecendo, brincando, para poder criar, fazer uma cena conjunta. Eu acho isso muito legal. Bom, como eu percebo a presença do SEM, as reverberações do SEM na cena do DF, eu percebo uma imensa influência. Eu acho que é muito presente o traço do SEM no teatro brasiliense. Pelo número de alunos que a gente tem formado, e esses alunos têm feito grupos e espetáculos,
Eu corro risco de limitar, mas eu acho que é um teatro muito físico, muito experimental, muito ligado ao que está acontecendo no mundo, ah, com pouca tradição, não é muito centrado em textos e grandes autores e grandes montagens, é mais centrado em criações coletivas, é mais centrado em teatro de grupo, teatro de pesquisa, e eu acho que o SEM tem muito a ver com isso. Eu acho que a gente tem um departamento que aposta muito na formação corporal dos atores, que aposta muito no trabalho de grupo. Os projetos de diplomação da gente são quase sempre criações coletivas ou adaptações, os alunos, atores, intérpretes, autores, né? Atores que criam, o que representam, que escrevem, que produzem. Enfim, acho que tem um lastro muito importante. E não só na questão teatral, nessa que eu acho que representa muito o sotaque de Brasília, que não é sotaque, mas a gente sabe que é de Brasília, é algo assim. A gente não vê, não é exatamente mineiro, não é do sul, não é nordestino, não é baiano, mas também não é alguma coisa consolidada, não é alguma coisa que você diz, ah, Brasília. Não, é essa mistura de todas as coisas, que é uma outra coisa que ninguém ainda sabe o que é. Então, eu acho que ele é muito como Brasília mesmo, né? Eu acho que o SEM é fruto disso e também frutifica assim. Mas também na educação, né? Eu fico contente de acompanhar ex-alunos trabalhando em escolas, ou formando grupos, ou fazendo trabalhos de pesquisa, trabalhando no teatro de modo mais informal. Mas eu acho que os alunos que saem da UNB, do curso de artes cênicas, que vão trabalhar com educação e educação em arte, educação, teatro, educação, enfim, eles têm uma perspectiva mais humana, mais lúdica, mais afetiva da educação, mais política, mais engajada, mais transformadora, mais ousada. Eu sinto assim que não é uma educação conteudista, acomodada, desumanizante, sem afeto, preocupada com dados e números e estatísticas e informações, mas é uma formação, né? Mais abrangente, mais humana. E isso eu fico muito orgulhosa quando eu vejo, assim, com todas as dificuldades que eles passam, né? Porque não é fácil ser professor de artes, acho que tem muito sofrimento envolvido, acho que a gente também tem que, ainda tem um longo caminho de transformação, né? De fazer com que se reconheça o teatro como algo que é fundamental na educação das crianças, dos adolescentes, dos adultos, enfim, mas tem um traço muito forte. Uma das experiências mais bonitas que eu vivenciei na UNB foi com a professora Súlia Vieira. Nós coordenamos os cursos livres de 2014 até 2018, mais ou menos, e foi uma experiência de cursos abertos para adolescentes e crianças do Distrito Federal, e foi muito legal. Meu sonho era continuar isso, retomar esse projeto e fazer uma escola de aprendizagem de teatro educação na própria UNB, no entorno, nos outros campi da UNB, para que a gente pudesse trabalhar mais com mais gente antes, né, das pessoas entrarem no curso de graduação. Mas eu acho que, em geral, o SEM forma professores e atores muito legais, com todas as dificuldades, né, que a gente tem. E isso eu acho que é um dos marcos, sim, do SEM no Distrito Federal, em Brasília e por aí afora. Bom, compartilhar algumas memórias e experiências minhas ao longo da minha trajetória no SEM. Uau! Essa a quantidade de experiência, praticamente a minha vida, né, como minha vida, porque eu tô há mais de 20 anos no SEM, né? Mas o que eu digo é o seguinte, eu teria milhões de histórias para contar, mas eu acho que as melhores lembranças vêm dos momentos que a gente não espera, os momentos de magia que acontecem
na sala de aula. Os momentos de criação coletiva, os momentos que a gente fica pelejando para resolver uma cena, para entender um personagem, para conceber o que a gente vai fazer com aquela ideia. E aí a gente brinca, a gente joga, a gente improvisa, e aí alguma coisa surge que transcende tudo aquilo que a gente estava pensando, tudo aquilo que a gente estava esperando, tudo aquilo que a gente estava planejando, né? E ela acontece de um modo que ela atinge todo mundo entende, é uma compreensão súbita, é uma súbita iluminação, e não tem nada a ver com um devaneio, com uma fé, com nada disso. Tem a ver com um trabalho duro, muito duro, mas é essa pirlimpsiquice, como diz o Guimarães Rosa, né? É essa esquisitice, é uma coisa para além da psique, é uma coisa que transcende essa nossa realidade. Eu acredito que o teatro e as artes em geral têm essa capacidade de trabalhar com a transcendência. Eu não, né? Bom, não precisamos citar todo mundo que já falou sobre isso, mas eu acho que Guimarães Rosa ainda consegue, do modo dele, falar muito bem sobre isso, que é a questão da magia mesmo do teatro, do inesperado, da surpresa. E você não sabe quem é que fez isso. Não fui eu, não sou eu como professora. Eu acho que uma das coisas mais legais de ser professor e diretor, enfim, é você mobilizar a inteligência alheia, a criatividade do outro. E é você conseguir chegar num ponto que todo mundo concorda, que é um ponto de consonância, que é a questão da criatividade. Isso traz muita alegria, porque aí não tem ninguém mandando em ninguém, não por acaso que a gente começa as aulas em círculo. Isso é uma das coisas que eu falo para todo mundo. Gente, eu trabalho num departamento que você dá aula descalço, pé no chão, tábua de madeira, em círculo. Você começa em círculo e você começa às vezes com ritmo, você começa dançando, você começa dando as mãos. Que outro departamento tem isso, né? Então, isso é um privilégio que a gente tem. A gente poder trabalhar em círculo, com as mãos dadas e deixar o corpo pensar, né? Deixar que as coisas aconteçam por elas mesmas. E isso demanda um esforço enorme, demanda muita estrutura, demanda muito esforço do professor e dos alunos, demanda muita disponibilidade, né? Então, assim, as memórias que eu tenho as melhores são esses momentos que a gente fala, meu Deus, conseguimos, o que aconteceu aqui? E são muitos deles não estão registrados, não estão fotografados, não viraram espetáculos. São cenas, eu gosto muito de trabalhar em cena, exercício, 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 estrutura, 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 agora vamos improvisar. Improvisações estruturadas, né? E aí eu guardo na memória esses momentos. E às vezes eu reencontro um aluno e falo assim, lembra daquela cena? E outra, porque são momentos que os alunos se revelam a eles mesmos, né? Eles conseguem se ver de um modo que eles não conheciam antes, né? Que eles se descobrem, né? Enfim, é uma autorrevelação. E isso traz muito prazer, traz muito empoderamento, né? Em todos os sentidos, eu acho. Então é incrível, mesmo que ninguém veja, nós vimos. A gente que estava lá em sala de aula, a gente viu. E, enfim, e claro, também os momentos memoráveis dos espetáculos, né? Da gente estrear. Mesmo também eu tenho muitos espetáculos que não foram à cena, não foram levados adiante, não viraram, não saíram da universidade, foram apresentados apenas no Cometa Cenas, às vezes sem luz, sem nada. Eu gosto muito de trabalhar assim, só cena, cena. E os pais vendo, os amigos vendo, ou pouquíssimas pessoas vendo, mas esse momento do antes, será que a gente vai conseguir? Será que a gente vai? O que vai acontecer? E às vezes as coisas dão errado, e às vezes as coisas dão certo dando errado, que é outra característica do teatro, que é uma característica muito presente também na comédia. Às vezes o que você acha que ia dar certo não funciona, às vezes aquela cena que deu errado o tempo todo, de repente funciona. Então, assim, a magia do teatro, que é esse clichê, mas eu acredito
eu acredito que exista, eu acredito que a gente opera por aí no SEM, isso eu acho que é muito legal. Então são essas cenas todas, esses acontecimentos sempre coletivos. Enfim, e claro, assim, tem memórias de vida mesmo dos espetáculos que eu fiz, muitos deles, a maioria, né? Se não todos, saíram do Departamento de Artes Cênicas, só para citar alguns, e geralmente começam como projetos de diplomação, são criados coletivamente, os alunos trazem roteiros, os alunos trazem o que querem fazer e a gente vai criando junto e às vezes o espetáculo sai da universidade, se apresenta em outros teatros, vai para festivais. Quais as minhas prospecções para as próximas gerações de estudantes do SEM? Eu acho que os desafios são imensos, né, para as próximas gerações. Acho que é impossível pensar o departamento associado do contexto social-político do Brasil, e o contexto não está nada fácil, a gente está encarando pressões imensas, então eu acho que é um movimento de resistência sempre e de apostar na educação, né? Eu acho que os desafios são imensos para nós, como pesquisadores, artistas, extensão, pesquisa, e eu acho que um dos desafios é a gente não se ensimesmar, né? A gente sempre pensar para além da universidade, como a gente pode chegar nas escolas, como a gente pode chegar no entorno, como a gente pode não só fazer espetáculos, mas trabalhar com educação e teatro na sala de aula. Eu acho muito importante isso. Agora, é tal história, depois da tempestade vem a bonança. Eu ainda espero que esse período trevoso ainda vá dar luz a muitos espetáculos interessantes no futuro, muitos grupos de teatro interessantes, muitos intérpretes, muitos textos teatrais, muitos cenógrafos, muitos professores, enfim, muitas pessoas pensantes, ativas e que têm a capacidade de transformar a sociedade em que vivem, né? Em que nós vivemos. Bom, assim, por fim, a questão do pesquisador artista, eu acho que não é fácil. Eu acho que os caminhos entre pesquisa e criação artística ainda estão sendo desenvolvidos. Acho que nem sempre as coisas estão em compasso, o exercício da criatividade, o exercício da reflexão. Eu acho que não é difícil apenas para os alunos ter que fazer um processo, um projeto de diplomação, ensinar uma peça e um TCC explicitando os mecanismos ou as estruturas. É muito prazeroso também, é um desafio muito grande, mas eu acho que as artes como um todo ainda estão tentando se encontrar, né, no caminho da universidade, da academia. Eu acho que o próprio modelo das ciências humanas ainda é muito diferente do modelo das ciências exatas e estamos todos nós tentando encontrar novos modos de pesquisar, né? Mas eu acho um privilégio trabalhar com pesquisa e extensão. O meu último trabalho, minha última estágio pós-doutoral foi em comunhão com a Universidade Anhembi Morumbi, e lá eu tive a possibilidade, lá não, aqui, né, em diálogo com a universidade de lá, com a supervisora, eu tive a possibilidade de desenvolver um projeto de pesquisa que está entrando nessa